A paz de Deus, meus irmãos em Cristo Jesus, sejam todos bem-vindos. Eu sou da igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem vos cumprimenta é vossa irmã em Cristo, a irmã Ruth. Eu agradeço a presença de todos os irmãos que estão chegando neste canal, os irmãos que estão aí na posição esperando as novas campanhas que vão vir. Agradeço aos irmãos que compartilham as mensagens, compartilham o canal, né? Estamos aí próximo de chegar a 13 mil inscritos, para a glória do Senhor Jesus, 13 mil almas aqui, né? Louvado seja o nome do nosso Senhor, né? O foco deste canal é ganhar almas para o nosso Senhor Deus, o nosso Senhor Jesus, então estamos aí para isso, amém? Eu venho anunciar, louvado seja o nome do nosso Senhor, a data e como vai proceder a nossa próxima campanha que iniciará este final de semana, da madrugada de sábado para domingo, amém? Serão 21 madrugadas nos pés do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor. Se os irmãos que podem observar, os que já estão comigo aqui desde as primeiras campanhas, ou os que estão tendo conhecimento, sabem que o primeiro canal ele foi banido. Está tendo uma potestade nesta plataforma que está derrubando os canais de doutrina mesmo, né? Doutrina, que prega a verdade. Amém? E o Senhor preparou este segundo canal de emergência, graças a Deus, para que eu possa prosseguir, para que nós possamos prosseguir aqui fazendo as campanhas pela permissão do Senhor, pelo alvará do Senhor, e também trazendo as mensagens para que possa edificar o povo de Deus, porque o foco nosso, o meu foco, o teu foco, eu creio em nome de Jesus, é que nós possamos subir naquele grande dia no arrebatamento. Nós estamos aqui somente de passagem e com um só propósito, que é, louvado seja o nome do nosso Senhor, subir no arrebatamento, ser salvo, entrar pela cidade santa, entrar pela porta estreita. Este é o único foco e este tem que ser, aleluia, o único foco nosso nesta terra. Ganhar a salvação, a vida eterna. Existem duas portas, né? A porta da morte eterna e a porta da vida eterna. E o foco da igreja de Cristo, da noiva do Cordeiro, é o foco da vida eterna. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Então, Igreja do Senhor vem anunciar a campanha que vai iniciar esse final de semana, de sábado para domingo, 3 horas da manhã, horário de Brasília. Eu vou entrar 2h30 para estar na comunhão e esperar os irmãos. Amém? Mas na frente eu vou estar anunciando algumas mudanças, vou dizer mudanças para melhorar este trabalho que nós fazemos para o Senhor Jesus, para trazer almas, resgatar almas, né, para o aprisco de Cristo. Amém? Então vou estar anunciando aos irmãos sobre essas mudanças. Brevemente vou estar subindo o vídeo que o Senhor me deu ao alvará para falar sobre as bênçãos de Satanás, as bênçãos do Senhor, como Satanás engana muitos daqueles que se dizem servos de Deus, né? Como ele engana com as suas bênçãos. E quando uma bênção vem do Senhor e quando uma bênção não vem dele. Isso mediante as visões, as revelações que o Senhor me dá enquanto eu faço o meu devocional e principalmente nas madrugadas. Outro alvará que o Senhor me deu para falar sobre os frutos de Caim. Este tema ele me deu ontem de uma maneira inusitada, de uma maneira inesperada, que eu não imaginava, mas foi tudo permissão dele para que eu aborde, aleluia, glória a Deus, sobre os frutos de Caim da atualidade, pois nós sabemos que o espírito da apostasia está aí, trabalhando na terra para enganar o povo de Deus, para enganar as pessoas. O espírito da apostasia está aí. Esta geração, meus irmãos, é a pior geração para pregar doutrina, santidade, renúncia. É a pior geração para pregar, porque este evangelho da porta estreita é o evangelho da Bíblia. É o evangelho da renúncia, da santidade. É o evangelho que nós temos que, aleluia, glória a Deus, viver realmente o que nós pregamos. Porque se nós não vivemos o que nós pregamos, halamaia, estamos colocando o nosso pescoço em risco. Eu já falei para os irmãos aqui em outros vídeos, louvado seja o nome do nosso Senhor, que quando o soldado não está na posição, quando a pessoa não está na posição, está brincando de ser crente, está vivendo uma capa, o Senhor vai tirar a capa. Tem pessoas que falam que Deus não envergonha. Envergonha sim. Ele não envergonha os seus santos que estão na posição, os seus soldados que estão na posição vivendo a palavra. Porque eu disse aos irmãos que Satanás é o que mais conhece a Bíblia e ele vai usá-la para nos acusar diante do Senhor. Amém? Então, se a pessoa não está na posição, vivendo uma vida dupla, vivendo em pecado, vivendo em adultério, vivendo na bagunça, vou usar esta palavra,
não vivendo a palavra, pintando de crente com a Bíblia embaixo do braço, mas não está na posição, se enquadrando, o Senhor vem tirar a capa. O Senhor vai e usa nos seus profetas, porque o profeta é a boca de Deus na terra, o profeta de verdade. O profeta na terra, tem gente que acha que não existe profeta. Existe profetas, sim, que são a boca de Deus, aleluia, não profetadas, não, isso não. Os profetas que são levantados pelo Senhor, que vivem a palavra de Deus, que estão na posição, que tem realmente um compromisso com a verdade, um compromisso com a palavra de Deus, que está na posição da obediência, da santidade, da doutrina. Esses são os profetas do Senhor, que tem temor à palavra de Deus, que guardam temor em seu coração, porque essa geração é a pior para pregar. Tanto que nós vamos ver tantas pessoas se titulando profetas hoje. E eu disse aos irmãos aqui, eu creio que nos vídeos as legalidades de Satanás, que Satanás também cumpre com suas promessas. É claro que ele é mentiroso, ele é sagaz, ele é astuto, né? Ele não dá nada em troca de algo. Né? Ele não dá nada em troca de algo. Então ele usa seus profetas, entre aspas, né? Entre aspas, mas os profetas de Deus, que é a boca de Deus na terra, eles têm que estar se enquadrando na palavra de Deus, que eles têm um compromisso com a verdade, que eles têm um compromisso com o ofício ao qual o Senhor colocou sobre eles, que é pregar realmente o evangelho estreito, o mesmo evangelho que os apóstolos pregaram, que é necessário renunciar ao mundo, que é necessário nós denegarmos a nossa carne, carregar a nossa cruz e seguir a Cristo, não daquele que está na bagunça, que vive no adultério, que faz coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, e depois vem para as câmeras aqui pintar de crente. E agora eles estão se ocultando até como os falsos que vivem a doutrina, que é o pior de todo, trazendo escândalo para o evangelho, fazendo os nossos irmãos que já estão com a sua cruz um tanto pesada a tropeçarem e retrocederem. Em vez de ajudar os nossos irmãos a prosseguir na marcha, isso mata ainda mais a fé daqueles que ainda já não têm força para prosseguir. Serão cobrados esses, serão cobrados. E os irmãos já vão entender mais na frente quando eu falar dos frutos de Caim, pois foi baseado, Halamassuri Kalamaia, quando eu me meti sem querer no vídeo de uma pessoa, aqui no YouTube, eu não vou dizer o nome desta pessoa de jeito nenhum, nem nunca. Eu disse, mas não é este rapaz que está metido em escândalo, bateu na moça, quis até matar o filho que estava na barriga da moça, está dizendo que é próprio. Como é esse negócio? Então, igreja do Senhor é muito sério. Igreja de Cristo, nós vivemos o tempo da apostasia, aonde muitos estão brincando de ser crente. Então, o nosso Jesus maravilhoso, o Rei da Glória, deu alvará para fazermos 21 madrugadas. Será 21 madrugadas, aleluia, glória a Deus, aonde nós vamos oferecer o nosso corpo em sacrifício ao Senhor, em santidade, em jejum, em oração, em busca, em consagração na madrugada. Porque a palavra do Senhor vai dizer que Ele ama aqueles que amam a Ele, e aqueles que buscam de madrugada ao Senhor vão encontrá-lo. E sei, pelos olhos da fé, que nós vamos encontrar o nosso Senhor, pois a sua palavra não mente. O respaldo ao qual o Senhor Jesus me deu para fazer com o seu povo, porque os irmãos sabem que eu preciso do respaldo bíblico, aleluia, glória a Deus, para fazer as campanhas. É nada mais, nada menos que Romanos, capítulo 12, aleluia, a partir do versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si, mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um de vós. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo,
mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. E se é de ministério, seja em ministrar e de ensinar. Haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. Eu estou sem óculos, tá? Desculpem. O que preside com cuidado, o que exercita a misericórdia com alegria. É até aí. Mas, se os meus irmãos quiserem meditar na palavra, medite para que possam entender, aleluia, o foco desta nova campanha a qual o Senhor nos deu, a qual nós vamos oferecer o nosso corpo em sacrifício a Deus, em santidade, em jejum e oração, e claro, renovação de dons, aperfeiçoamento de dons, principalmente dom de visão e de revelação, que é um dom a qual muitos querem ter, mas a pessoa, quando recebe esse dom, automaticamente chama a atenção dos demônios para entrar com embaraço, com engano, com mentiras, querendo nos fazer passar vergonha, né? Porque como um profeta é a boca de Deus, então tudo que o profeta entrega, mediante o que Deus está entregando, aquele profeta tem que cumprir-se, porque o nosso Deus não é mentiroso. Amém? Então esse é o respaldo da nossa campanha, irmãos. Eu estou realmente grata ao Senhor, feliz por esse respaldo. Muitos dos irmãos têm perguntado quando iniciar a próxima campanha. Aí está. Os jejuns, irmãos, vão definir a hora. Os irmãos sabem que eu preciso estar revertida aqui no jejum quando eu faço as orações, porque são muitos demônios que eu enfrento na medida que eu faço oração. Lembrando que este canal não é um canal ao qual os irmãos vêm para baixo da minha cobertura. É por isso que o Senhor orienta. A orientação que o Senhor me passa é que seu povo leve uma vida de jejum, uma vida de consagração, uma vida de oração, que tenha a sua própria intimidade com o Senhor, a sua consagração. Não é um canal ao qual eu faço oração, os irmãos vêm para baixo da minha cobertura, pega a bênção e... Não. É um canal ao qual o Senhor quer levantar o seu povo, avivar a sua igreja, fazer o seu povo viver como no tempo de Pentecoste, o tempo de sinais, prodígios, milagres. É esse avivamento que o Senhor quer dar, porque isso eleva a fé do povo de Deus. Eleva, eu peço perdão à igreja que eu ainda estou falando estranho, mas é pelo aparelho que eu ainda estou me acostumando, meus irmãos. Eu ainda estou me acostumando, amém? Então, eleva a fé do povo de Deus, os sinais, as maravilhas, né? Nós vamos vir adorar o nosso Senhor, dar tributo ao nosso Senhor, adorá-lo, dar tributo ao nosso Senhor, e obviamente pela graça imerecida, pela misericórdia, o Senhor derrama os seus dons, aperfeiçoa os dons, né? Ele é realmente muito bom conosco em todas as campanhas, vamos convenir, muito bom. Eu sempre falo, eu só sou um caquinho velho, a última da fila usada pelo Senhor, pela infinita misericórdia. É Ele que vai ver graça em derramar os dons. Lembrando, apresente vossos propósitos, escrevam todos os vossos propósitos, para que nós possamos fazer naquela sequência, a qual abençoamos a água, o azeite, e no final da oração, aleluia, glória a Deus, apresentar as nossas causas, as nossas pelejas. A única coisa que o Senhor me disse, mediante a esta nova campanha, a qual nós vamos fazer de 21 madrugadas, é que Ele vai fazer coisas que Ele não fez em outras campanhas. Então eu não sei o que vai realmente acontecer. Eu não sei o que vai realmente acontecer. Mas eu sei, Alamaia, baseado aqui na luz da palavra que o Senhor tratou comigo enquanto eu fazia a minha oração, meu devocional nas madrugadas, e que Ele quer renovar, aleluia, a força do seu povo para seguir marchando. Muitos estão fatigados, cansados de carregar sua cruz, não tem força para nada. Então é uma campanha de renovo, de busca, né? É uma campanha a qual nós vamos buscar o Senhor nas madrugadas, porque nós precisamos deste renovo, precisamos receber frutos do Altíssimo, frutos do Espírito Santo, precisamos receber o maná que emana do trono do Senhor para nós prosseguirmos, porque é tanta luta, é tanta aprovação, é tanta batalha, são tantas mensagens que eu recebo de tantos irmãos, e quando eu vou orar ao Senhor, eu falo, eu não posso fazer nada pelo meu irmão, mas o Senhor pode.
porque é o Senhor que conhece a sua causa. Às vezes tem pessoas que estão passando causas e pelejas porque não vivem doutrina, irmãos. Eu vou ser sincera com os irmãos. Já disse que os demônios precisam da legalidade para atacar. Eles precisam da legalidade para agir. Eles precisam. É a legalidade que vai dar força e a autonomia para que eles possam manter aquela pessoa cativa. Aquela pessoa cativa no mundo espiritual. No mundo físico, essa pessoa pode ser uma pessoa normal. Até um crente normal. Mas no mundo espiritual, se assim o Senhor abrir a visão do seu povo, você vai ver correntes acorrentando essa pessoa que nem um bicho, vou usar esta palavra, acorrentando seu pescoço, suas mãos, suas pernas, com correntes grossas, e às vezes essas correntes estão enferrujadas, eu vou usar assim, no mundo espiritual, que representa que esta pessoa está cativa há muitos anos no mundo espiritual. Então todas as campanhas o Senhor, Ele liberta, Jesus cura, Jesus renova, Jesus transforma. Ele é realmente maravilhoso. Ele tem feito e eu tenho certeza que Ele vai seguir fazendo, não somente nesse canal, mas também no canal daqueles que têm compromisso com a verdade, o compromisso em viver realmente a palavra do Senhor, o compromisso de pregar, doa quem doer, a verdade santa do Senhor, o evangelho que dói a nossa carne mesmo, igreja do Senhor. Porque a graça não é de graça e a porta da salvação, aleluia, glória a Deus, é para quem realmente quer entrar ali. Ali não entra pecado, ali não entra gente que está na bagunça. Nós não podemos estar guardando a nossa espada. Nós temos que seguir marchando, marchando e marchando, igreja do Senhor. Mas é necessário ter um revestimento. O revestimento é o jejum, é a oração, é a consagração, porque se não houver esse revestimento, e claro, não dando frutos de Caim, que vai ser um dos próximos temas que eu vou falar, mediante as visões que o Senhor me deu, que o Senhor disse, eis aí os frutos de Caim, olhe seus frutos de Caim, ou seja, não estão sendo recebidos os frutos, e muitos hoje, porque nós estamos vivendo um momento de apostasia, o espírito da apostasia está agindo na terra, estão dando frutos de Caim. Estão pior quando ele sabe que ele está dando frutos de Caim, ele sabe que ele está em pecado, ele sabe que ele está no erro, mas porque ele precisa manter uma imagem falsa, ele não quer ir para a olaria, para o concerto. Mas quando ele está dando frutos de Caim, ele não sabe. Aí tem a graça e a misericórdia do Senhor, com certeza. Mas quando a pessoa sabe que está dando frutos de Caim, e ela não, ou ele não quer passar pelas mãos do Senhor para ser um vaso intacto, forte, um altar de honra e não de desonra, o Senhor vem e tira a capa. Ele envergonha. E mais engraçado, quando ele envergonha, a pessoa vai ficar negando. Não há temor no coração dessas pessoas. É lamentável, igreja do Senhor, nós temos que orar ao Senhor para que nós possamos estar com os nossos pés solidados na palavra e no evangelho e focados em Cristo Jesus. Porque se nós estivermos focados no homem, na mulher, a gente vai junto com eles. Porque um cego não pode guiar outro. Um cego não pode guiar outro. Uma pessoa que está à frente, vou dizer, de rebanho, porque o pastor é Cristo e nós somos intercessores, mediadores. Se ela está no erro, como é que ela vai apacentar? Ou a pessoa que está cativa no mundo espiritual vai orar por quem não é liberto, como o Senhor mostrou os frutos de Caim. A pessoa está dando frutos de Caim, está no pecado, está no erro. O Senhor já avisou, já alertou, a pessoa não quer se consertar. A pessoa lá orando pelos outros, orando, dando de bam, e os irmãos tudo presos em gaiolas, porque foi assim que o Senhor mostrou. Foi realmente triste o que eu vi. E eu ainda falei assim, irmão, vai se consertar. E não gostou. Porque a gente fica indignada com essas coisas que nós vemos. Indignada. E quando nós queremos ser santos demais, ainda somos criticados. Então, esta geração, ela é a pior para pregar. E eu fui levantada para pregar a doutrina, a santidade, renúncia. No meu jeito, mas fui levantada para pregar isto. E assim eu farei. E ai de mim, igreja do Senhor, se eu assim não viver isto. Se assim eu não viver isto, é o meu pescoço que está em jogo. É a mim que o Senhor vai envergonhar. Quem é que quer ser envergonhado? Né? O Senhor está permitindo eu falar essas coisas para os irmãos. Aleluia, nós precisamos, aleluia, os irmãos que têm os dons que foram
levantado como profetas, que tem o dom da visão, da revelação, os irmãos que o Senhor fala em sonhos, como eu falava com José, porque o diabo também dá sonho embaraçoso. Nós precisamos pedir ao Senhor que aperfeiçoe os dons, porque tudo que vem do Senhor é perfeito. Perfeito, perfeito. Se não tiver revestimento, o diabo vai entrar com a lacuna e com a seta para ele colocar embaraço, engano, dúvida e sabe lá mais o que. Halamaia. Exatamente isso, igreja do Senhor. Ele entra com as legalidades, com as setas dele, colocando embaraço, e a pessoa às vezes acha que nem é Deus falando com ela. E às vezes é Deus que está falando, e às vezes a pessoa acha que é Deus e não é Deus falando com ela. Colocando setas, embaraços, enganos. Isso o diabo faz quando a pessoa começa a ter o dom da visão, da revelação. Ele vem com embaraço e tiver lacuna, brecha, legalidade, é pior. Isso vai dar autonomia para ele trabalhar. Nós precisamos realmente nos revestir de toda a armadura de Deus para que nós possamos estar intactos, fortes na presença do Senhor, para que possamos ser soldados capacitados pelo Senhor, porque o nosso Deus, aleluia, glória a Deus, ele não pega um soldado que está sem armadura, ele não pega um soldado que não está capacitado, ele não pega um soldado, alamassurikalamaia, e joga na guerra. Ele pega uma pessoa. Mediante o seu espírito é liberta essa pessoa. Essa pessoa é purificada, essa pessoa é limpa. Essa pessoa, aleluia, glória a Deus, é purificada, aleluia, para ela ser batizada com o Espírito Santo, para ela receber os dons. E aí o Espírito Santo vai capacitando os dons. Aí o Espírito Santo vai trabalhando nos dons, aleluia, glória a Deus. O Senhor dá as armas, o Senhor treina as armas. E quando este soldado já está capacitado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, aí sim, chega o momento de ir para a guerra. E o nosso Deus é um tanto paciente conosco em fazer isso conosco, igreja do Senhor. Aleluia, glória a Deus. O Senhor está permitindo que eu fale tudo isso para a igreja. Aleluia, glória a Deus. Mas o foco deste vídeo aqui é a nova campanha que nós vamos fazer. Então é isso. Se prepare aí. Eu estou aqui resolvendo algumas questões em relação à minha vida. Eu já vou comunicar aos irmãos da boa notícia, amém, só continuo orando pela minha vida, pela vida dos meus filhos, amém, para que tudo que Deus tem prometido para a minha vida se cumpra sempre que eu esteja na posição, porque Deus pode ter a promessa que for na minha vida, na vida de quem for, mas nós precisamos estar na posição, na dispensação da graça e dizer, eis-me aqui, Senhor, que estou aqui para te servir, e é assim que eu quero estar, igreja do Senhor, eis-me aqui que eu quero te servir. Aleluia, glória a Deus. Amém? Então estão avisados sobre a nossa próxima campanha. Se assim o Senhor permitir, eu volte. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Shalom.